Joia. E aí, pessoal, vamos começar então? Já vou ligar a câmera. Vamos, professor. A gente está fazendo aqui uma tarefa de álgebra, professor, do tio Claudão. Nossa, essa é a matéria mais difícil da minha vida. Professor, eu amei o conteúdo de álgebra agora, que é os polinômios. Nossa, eu tô amando a álgebra e geometria. Ah, não, o geometria eu gostei, né? Geometria, os sólidos, eu sempre fui bom. Agora a álgebra, aquele negócio lá, primeiro radiando, segundo radiando, terceiro radiando, os ângulos, aquele trem lá, eu não fez parte da minha. Eu prefiro álgebra, professor, do que geometria. Eu prefiro geometria por causa da física. Não, na verdade, o que eu tive problema é com trigonometria, né? Trigonometria, porque a álgebra são os cálculos, né? A álgebra são só os cálculos, até que eu gostei também. Então, meninos, a nossa conversa para hoje seria a gente encerrar aquela parte agora do segundo reinado. Então, é um conteúdo, de certa forma, curto. Pelo menos para hoje, a gente vai ter de forma Professor Caio, curta. Sim? Nós vamos falar sobre o golpe da idade? Acho que é assim que fala. Um pouco do quê? Sobre acho que é o golpe da idade. Acho que é assim. Da maioridade, o golpe da maioridade. Isso, golpe da maioridade. Vamos sim. Porque é o primeiro evento, né? É o primeiro evento dessa situação que ocorreu no Brasil. Foi o que registrou o segundo reinado, né, professor? Foi aí onde começou tudo, porque até então era período regencial, né? Isso. O que é um período regencial? O período regencial é quando, por exemplo, precisa de alguém adulto reinar no local da criança, no lugar da criança, substituindo a criança que, por acaso, não pode ainda tomar as decisões e atitudes. Aí, professor Caio, eu gostei bastante desse assunto que nós estamos estudando agora. Que bom, é o assunto mais próximo, né? Assunto mais próximo de nós. E a gente vai ter que parar com ele para a gente poder entrar no outro assunto. Eu até esqueci, mas sexta-feira a gente conversa sobre o outro assunto. Na minha cabeça aqui não está... Professor, eu vou encher minha garrafinha correndo aqui e agora eu vou. Tá, se eu estou organizando aqui a transmissão aqui, nós já vamos entrar nisso. Professor Caio, sim? Eu queria comentar com o senhor que o senhor tinha dificuldade em álgebra e tal, né? O meu quarteto do horror, as 4 matérias que eu, odeio, não é que eu odeio, porque eu tenho mais dificuldade, são inglês, literatura, produção de texto e gramática. Nossa, mas aí professor, tem matéria demais aí. Que o Luiz Paulo não tem a trava na língua, nem. Ele fala na frente do professor mesmo. Eu fazia que eu não gosto da matéria, não. Mas é porque, é o seguinte, eu sou uma pessoa de exatas. Pra falar a verdade, tem algumas coisas assim, algumas coisas de sem ser de exatas que eu gosto, de humanas. Um exemplo, geografia, história, eu gosto. Luiz, mas mesmo assim, deixa eu te explicar o negócio. Tem muita gente que não vai levar isso pro lado positivo. E muitas pessoas vão levar pro lado negativo. Mas, se você fizer um pequeno elogio pra uma certa pessoa, isso já pode alegrar o dia inteiro dela. Não precisa de você falar que você não gosta daquilo. Entendeu? Você vai ter pessoas que levam muita coisa pro coração, entendeu? Eu não importo não, se fosse o professor dessa matéria, o aluno falasse que não gosta, que não tinha facilidade, que não gosta muito da minha matéria, de boa, eu gosto dele. Eu também tenho meus gostos. Pois é, Luiz Paulo, mas tem pessoa que leva muito pro coração e isso leva mal, sabe? Isso é muito bom, dependente da pessoa. Tá bom, meninos, vamos começar aqui, vamos continuar aqui, porque a gente precisa de avançar um pouquinho mais. Vamos marcar umas datas aqui. Deixa eu transmitir aqui meu Jamboard, para a gente complementar. Nós tivemos uma aula aqui esses dias, né? E fizemos algumas datas históricas aí. Né? Não sei, eu acho que foi aqui mesmo. Foi, né? Então, olha só, nós vimos aí, 22 de abril de 1500, descoberta do Brasil. 1808, o Brasil se torna Reino Unido e Portugal. 7 de setembro de 1822, o Brasil se torna independente. Em 1831, a abdicação do Dom Pedro I. E aí nós temos o chamado... Isso no meu caderno. Sim. E nós temos, então, o período regencial, que vai da abdicação de Dom Pedro I até o início do governo de Dom Pedro II, que é o período aqui do segundo reinado no Brasil.
Professor Caio, deixa eu falar Então, para o senhor vamos- aqui que eu tinha copiado aqui. Ah, isso daí é do nono ano, professor. É ditadura militar do nono, isso aí. Professor, deixa eu falar para o senhor. O que tem aqui copiado na minha folha é falando sobre as regências trinas. Regência trina provisória, E permanente, até a regência Una de Araújo Lima. Depois disso, a gente não copiou mais nada, não. Certo. Mas esse material você vai estar à sua disposição, né? O nascimento de Dom Pedro II foi no dia 2 de dezembro. Só para a gente fazer umas contas aí, porque a Heloísa Paixão, eu acho que ela está doidinha para dar um golpe da maioridade. Ela está preocupada com esse assunto, né? Então, olha só. Ele nasceu no dia 2. Vamos pôr a data antes do fato. Então, no dia 2/12 de 1825, nascimento de Dom Pedro II. Certo? E aí agora vamos colocar algumas coisas importantes que aconteceram aí nesse segundo. Quando é que começou o segundo reinado? Foi no dia... A partir dos 14 anos, professor. No dia 23/7 de 1840, então nós temos o golpe da maioridade. Agora faz as contas aí e me conta, gente, qual foi o problema? Porque ele tinha que ter 15 anos para poder ser rei. Deu os 15 anos? Não, ele estava com apenas 14. Lá, Mas, 14, é igual o senhor falou, não tinha muita relevância. O povo ficou sabendo disso? Um ano, só sim, um ano sim, de diferença? Não, nem um ano, Tinha olha lá, ó. 15 anos, então ficou faltando para ele 14, ele estava com 14 anos e faltava 5 meses, faltava 4 meses e 9 dias. Pois é, professor. Não tinha muita relevância. Assim. Pois é, mas alguém ficou muito preocupado com isso, né? Então é que está na história aí toda essa coisa, o golpe da maioridade, certo? Então está aqui a data do nascimento dele, a data do golpe da maioridade. Então ele O que o povo, a população em geral tinha achado disso, professor? Então, na verdade, essas coisas, a população geral, Gabriel, nem fica sabendo. A população geral, como aconteceu aqui na Proclamação da República, tem um texto, esqueci o nome do autor, ele fala, e a população via tudo bestializada. Vendo a Proclamação da República, mudança, agora é presidente, o povo feito besta, olhando uma coisa que não está vendo muito sentido, né? Inclusive, a gente estuda a história de Goiás e as alterações que ocorreram aí aqui em Goiás, tanto faz como tanto fez, a gente seguiu a vida como tinha que ser normalmente, entendeu? Então, a população não via tanto problema. Agora, quem via problema nisso? Eram os opositores ao governo, principalmente, né? Os jornalistas que eram contrários ao governo, ou aquele tipo de governo, então eles faziam disso manchetes e notícias. E por isso que a gente fala tanto nesse assunto, desse golpe da maioridade. E também, professor, uma coisa que não interessou muito eles, porque o Brasil ia continuar independente, né? Apesar de tudo. Foi uma coisa assim, nem a independência foi tão relevante assim, né? Para o povo aqui de Goiás, por exemplo. Foi tipo assim, declarou a independência, falou, beleza, vamos almoçar então. Foi basicamente isso. Uhum. Agora, essa questão do golpe da maioridade teve uma certa repercussão, viu, Gabriel? Porque eles tinham tentado no ano anterior, entendeu? Tinham tentado, mas não tinham conseguido essa questão no ano 1839. Tinham tentado da forma formal, né? Na forma formal, levou para a Câmara dos Deputados para eles poderem decidir, mas eles, infelizmente, não quiseram. E aí, aqueles que estavam do lado do rei... E olha, viu, Gustavo, eram os liberais, tá? Os liberais que seria ruim para os negócios se o Brasil se desintegrasse, né? Nós falamos isso na outra aula. Por conta daquelas tantas revoltas do período regencial, não queriam que o Brasil se desintegrasse, era ruim para os negócios, então precisavam manter o governo. E aí, nesse ponto, eu não sei se a gente conversou naquela aula. Professor Caio, liberais... uma coisa, que esses liberais aí, pelo que o senhor explicou aí, não é característica do liberal absolutista. É a característica do liberal... Eu esqueci o nome, eu sei que, pelo que o senhor falou aí, não é característica do absolutista, é o outro tipo. O liberal radical, né? Você quer falar? Liberal radical. Ou exaltado, né? Liberal exaltado. O que o senhor tinha falado pra gente que eu anotei era absolutista. Não, você escreveu errado.
O liberal, ele é totalmente o contrário de absolutista. No caso, nós estamos falando dos liberais exaltados, né? Nós temos liberais moderados, liberais exaltados e restauradores. Porque se os liberais fossem absolutistas, eles nem seriam liberais, né, professor? Não tem sentido, não. Aí você pode trocar a palavra absolutista aí por exaltado, aqueles que querem a república por qualquer preço, né? Então, no caso aqui, o que eu estou interpretando da história, meninos? Não é mais o problema ser monarquia ou ser república. A questão é, vai manter o desenvolvimento econômico? Vai manter a industrialização? Vai manter a economia livre nas mãos dos homens de negócio e não nas mãos do governante? Não importa se o governante é republicano ou se é monarquista. Entendeu? Nós estamos nesse contexto. Tanto é que os liberais que estavam nesse processo aqui, eles que fizeram o procedimento, a trama, para ter o golpe da maioridade, que conforme o povo sabendo, nós temos um rei, então a gente tem uma certa segurança, uma paz nacional. Meninos, deixa eu só colocar mais algumas datas aqui, de alguns eventos que foram importantes no segundo reinado. Então, tem aqui o nascimento do imperador, e quando o imperador se toma o governo com seus 14 anos de idade. Outro fato muito irrelevante do nosso tempo aqui foi de 1864 até 1870. O que ocorreu foi a Guerra do Paraguai. O Brasil foi vitorioso nessa Guerra do Paraguai, mas nós vamos ter uma aula só sobre ela, então vamos colocar isso aqui só como um evento que houve, que foi importante. Brasil foi vitorioso, Maria Eduarda, mas gastou dinheiro pra caramba nessa guerra. Então foi complicado para a história do Brasil e se desgastou muito. E também, em 1870, já começou a ter primeiras situações uma situação formalizada de enfraquecimento da monarquia no Brasil, dada pela própria Guerra do Paraguai, o desgaste na Guerra do Paraguai, mas nesse momento aqui um grupo escreveu um texto, Manifesto Republicano, certo? Então, nessa data em diante, o nosso imperador já ficou com o pé atrás, entendeu? Porque já tinha um grupinho muito bem organizado aqui no Brasil, que estava muito afim que o rei partisse, né? Que deixasse que o Brasil fosse governado de uma forma republicana. Ok? Aí, depois dessa data aqui, nós temos uma data importante para a história do Brasil, que é 13 de 5 de 1888. Quem sabe que data é essa? 13 de maio de 1888. Libertação dos escravos? Eu acho que eu já ouvi falar dessa data, só não sei o que é. Lei Áurea. Lei Áurea. Ah, que foi assinada pela rainha, né, professor? Princesa Isabel. Princesa. É a filha do Dom Pedro, né, professor? Se eu não estou enganado ou não? Dom Pedro II. É a princesa regente, Princesa Isabel. Lei Áurea, a abolição... Cadê o trem? Tá aqui. A abolição da escravatura no Brasil, né? Essa lei, na verdade, é um conjunto, tá? Nós temos a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico negreiro. Depois nós temos a lei do ventre livre. Os negros que nascessem não podiam ser mais escravizados, aqueles que nascessem, só continuavam os pais sendo. Depois a lei do sexagenário, os negros mais velhos que 60 anos, mais que 60 anos, então não eram mais escravizados, se bem que pouquíssimo chegava a essa idade, né? E depois essa foi a última lei, a Lei Áurea de 1888. E depois, de fato, a proclamação da República no dia 15 de 11 de 1889. Na verdade, essa data é a data da proclamação da República, mas na verdade não era para ser isso. Era somente o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o chefe das Forças Armadas do Brasil, ele apenas demitiu o nosso primeiro-ministro do Brasil, entendeu? Só que, no entanto, a coisa ficou um pouco mais grave e se proclamou a República nessa data, ok? Então, vou colocar 15 E o próprio Marechal foi o nosso primeiro presidente. Exatamente. Então, foi porque tinha que ser, entendeu, Gustavo? Porque nós tínhamos aqui no Brasil já os poderes separados.
nós tínhamos o chefe do ministerial, o chefe do gabinete ministerial, que era o primeiro-ministro, que é o poder executivo. Nós tínhamos o legislativo, que eram os deputados, e nós tínhamos os das Forças Armadas, que seria o judiciário nosso aqui. Então aqui era uma monarquia constitucional muito bem organizada. Sim, sim. A única diferença da monarquia constitucional da Inglaterra que nós tínhamos aqui era que o imperador tinha um poder moderador, que era o quarto poder que estava acima de todos. E ele podia, por exemplo, demitir os deputados, né? Por isso que nós temos uma coisa que vai entrar no conteúdo de hoje, o parlamentarismo às avessas, certo? Porque o que é o parlamentarismo inglês bem organizado? O povo escolhe os seus deputados, e os deputados governam, participam do governo. Mas aqui no Brasil, o povo escolhia os deputados, mas se o imperador ou o executivo, que é o primeiro-ministro, quisesse demitir os deputados, ele demitia. Entendeu? Então não tinha essa participação no governo tão bem organizada como nós temos até hoje lá na Inglaterra. Mas os três poderes tínhamos aqui. Então, ou seja, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele fez a deposição do Visconde de Ouro Branco, Ouro Preto? Visconde de Ouro Branco, fez a deposição do Visconde de Ouro Branco, que era o chefe do gabinete ministerial do Brasil, e depois, né, com a mesma atitude, então, se proclamou a República. E quem vai ser o governante do Brasil? Aí tinha que ser ele, e era o único em pé, né? Porque logo depois eles mandaram o Dom Pedro II embora, ele foi para a França, e lá, 2 anos depois, ele morreu. Então vamos completar essas datas aqui. 1889, 15 de 11 de 89, teve a Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, faz a deposição do Visconde de Ouro Branco. Quem que ele era? Chefe. Professor, e era um tempo de república, que a república, depois que declarou a república, o Brasil não era fixamente uma república, ele não era uma república assim fixa, ele é provisório, foi até os anos 90, né, professor? Tinha que ter um plebiscito, né? Sim, porque até então era uma república provisória, não saberia se ia ser uma república, uma monarquia, ou aquela que tem o presidente, não sabia o tipo de política que ia utilizar aqui na nossa república. Uhum. Até então, né? Aí depois eles decidiram mesmo. O José do Patrocínio era um vereador no Rio de Janeiro, apoiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, claro, né, com todo o apoio dele ali dentro de um próprio concerto político, então proclama a República do Brasil. Aí o que acontece? Tem outra data aqui, que quando é do dia 17, se eu não me engano, deixa eu só confirmar a data aqui, 17 de novembro de 89, dia 17 de 11 de 1889, Dom Pedro II e sua família foi exilada para a França. E depois, aí eu não sei precisar a data aqui, deixa eu ver se eu tenho a data bem precisa, quando ele morreu. Ele morreu no dia... Morreu 5 de dezembro, o Dom Pedro II. 5 de dezembro de 1891. E o Deodoro da Fonseca morreu em 23 de agosto de 1892, eu estou vendo aqui. Então 5 de 12 de... Mas aí, agora nós não estamos na história do Deodoro ainda, né? Lá no primeiro bimestre do 9º ano, viu, Gustavo? Nós vamos para a história do Deodoro. Aqui nós vamos parar na história do Dom Pedro II. 1891. Então, morte de Dom Pedro II. Esse seria a situação do nosso segundo reinado, desde do nascimento do imperador até a morte do imperador. Então, agora nós poderemos olhar aqui no texto alguns elementos, alguns pontos que são relevantes aí dessa nossa história.
Ok? Nossa, professor, e eu até hoje acho essa política do Brasil depois da proclamação da República, aquela do café com leite. Nossa, professor, aquela política foi terrível, era uma pura oligarquia, professor. Aquilo ali era só revezava entre São Paulo e Minas Gerais, e era só as elites, né, que ficavam lá, comandando o Brasil. Gustavo, mas nós vamos ver isso aqui agora, inclusive. Porque aqui no Brasil nós temos apenas 2 partidos. Os conservadores, que eram chamados de... Ai, meu Deus, esqueci. Os liberais eram Santa Luzia, ou apenas Saquarema. Os conservadores, certo? Nós tínhamos 2 partidos aqui no Brasil, nós vamos falar dentro do texto. 2 partidos apenas, que eram os conservadores, que é o povo ligado à monarquia, etc., são os saquaremas, e nós tínhamos os liberais, ligados aí com princípios republicanos, industrial, etc. Era o Santa Luzia, ok? Então, esses 2 grupos aqui, o próprio Dom Pedro II, para se manter no governo, ele uma hora colocava como chefe do gabinete ministerial um dos saquaremas, outra hora ele colocava uns Luzia, outra hora colocava um Saquarema, e ele ficava alternando entre esses 2, entendeu? Então não tinha oposição ao próprio rei. Ele simplesmente... Professor? Sim? Foi exilada, é? E sua família, né? Dom Pedro II e sua família foram, tá? Foram, Dom Pedro II e sua família foram exilados. Professor, e essa política do café com leite só veio acabar com Getúlio Vargas, né? Sim, que aí ele trouxe uma outra elite, né? Porque o café com leite era elites agrárias, oligarquias agrárias. O Getúlio Vargas veio com uma nova elite que surgiu, a elite urbana, né? Dos ricos da cidade, dos ricos que não tinham fazenda. Ele veio representar essa turminha aí. Mas sei lá se as oligarquias acabaram no Brasil, viu, Gustavo? Sei não, viu? Acho que esse trem ainda está aí de alguma forma. Inclusive, professor, com certeza, indiretamente, eu diria até diretamente, então, tá ligado? aqui por em exemplo, Goiás, às vezes até com os próprios presidentes que já estiveram aqui. Os governadores de Goiás, por exemplo. Nós temos um governador agora que é descendente de um dos oligárquicos lá daquele período. Né? Os Caiados. Caiados. Bem como os Fleury e outros por aí. Né? Pronto aí, vocês estão anotando? Já posso passar para o texto, meninos? Professor Caio, peraí. Esse slide, vocês sabem, assim, eu só estou organizando ainda. Infelizmente, mais um dia eu estou aqui falando para vocês que ainda vou fazer, mas ainda não fiz. Mas eu vou colocar no blog direitinho lá, né? Eu baixo isso aqui e coloco lá para vocês. E outra, isso aqui está no texto. Eu só tirei do texto, né? E o texto também vai estar à sua disposição. Deixa eu já fazer download aqui do frame aqui. E eu jogo ele aí no chat, né? Professor, você não passa nenhuma tarefa não, né, no blog? Ainda não. Não, tem alguma lá. Tem tarefa lá, né? Não tem nova. Mas tem tarefa lá. Tem a da aula 62. Tem só um. Tá no Não, eu já fiz. Edição domingo. Eu já acabei de copiar, professor. Certo. De qualquer forma, eu acabei de colocar aqui no chat aqui. Vocês podem entrar no chat aqui, não pode? Não, a gente não tem acesso ao chat. Não, tem chat. Nossa, eu tenho uma dó de vocês. Vocês estão deschatados. Professor, tiraram a nossa boca, professor. A gente não tem mais voz de escrita no Microsoft. Você acha que eu não sei que o tanto que vai os comentários de vocês no WhatsApp do grupo privado da sala, né? Isso. No grupo só de vocês. Mas, enfim. Então, meninos, vamos aqui nessa forma aqui do texto, né? Como eu disse para vocês, nós vamos deixar a Guerra do Paraguai, que foi importante, e a abolição da escravatura, que são elementos importantes, nós vamos deixar para a gente tratar em aulas específicas no outro momento. Então, marcando datas, né? Segundo reinado, ocorreu aqui no Brasil, nesse período de 1840 até 1889. Já anotamos a data lá já. Começou
com o golpe da maioridade, né? Esse golpe da maioridade, então, iniciou o governo do Dom Pedro II e durou 49 anos o governo dele. Ele, então, teve como uma coisa que deu uma certa moral para ele, mas que mesmo assim, no meio de tanto desgaste que já tinha lá, a Guerra do Paraguai, né? Ele teve muita ajuda, né? A ajuda dos farrapos, daquele partido liberal que estava lá no sul do país, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que eram grupos que queriam se separar do Brasil, mas depois foram reintegrados, bem como o Uruguai, né? O Uruguai, que se separou do Brasil e ficou separado mesmo na guerra lá da Cisplatina. Então, depois, quando teve a guerra contra o Paraguai, a guerra do Brasil contra o Paraguai, o Brasil teve a ajuda tanto dos farrapos lá de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quanto dos uruguaios, né, para ajudar o Brasil nessa guerra contra o Paraguai. E aí, outro ponto forte é a abolição da escravatura. Isso aqui tudo, gente, essa abolição, inclusive, principalmente, deu uma instabilizada, né? Deu uma instabilizada no governo do Dom Pedro II, uma vez que ele afrontou diretamente as elites agrárias, né? Os donos de terras que naturalmente tinham escravos, né? Então ele foi destronado em 1889. Agora, como é que é a questão política? Eu disse para vocês, nós tínhamos aqui, olha, 2 partidos, né? O Partido Conservador, já colocamos o nome, que eles são os Saquaremas, e o Partido Liberal, que é o Santa Luzia, certo? E aí, a diferença ideológica entre eles não era tão grande assim, né? Uma vez que nós já estávamos numa monarquia capitalista, vamos assim dizer, né? Que garantia interesse no que se refere às questões ligadas à economia, à produtividade, essas coisas assim. Professor Caio, o senhor pode explicar o que é esse Partido Conservador e o Partido Liberal? O Partido Conservador tem características tradicionais e são apoiadores da monarquia, certo? Quer preservar a tradição, conservar a monarquia, conservar o poder na mão do rei. Inclusive a absolutista também, né? Até isso, se for preciso, né? Porque está na mão do rei. E aí eles são contrários aos liberais. Os liberais querem que nem tenha monarquia, que seja uma república, né? E se tem monarquia, que sejam poderes do rei limitados pela Constituição e o poder ilimitado, sem limite nenhum, na mão dos homens de negócio, para se fazer produção, para se alavancar a economia do país. Não sei se fica claro só colocar dessa questão aí. Entendeu? Por que não tem tanta diferença ideológica entre eles? Porque, para fazer parte desse partido, os caras eram tudo da mesma classe social. Então não tinha pobre aqui nessa conversa aqui. Eram os liberais, donos de fábricas, indústrias, etc., e os conservadores, donos de fazenda, por exemplo. Então, ou seja, todo mundo que era a parte que participava de fato aqui da questão política eram os ricos, né? Nesse sentido. Ok? Alguém está ligando o áudio, quer comentar? Seguindo. Os liberais e os conservadores querem tomar o governo para quê? Para que as medidas do governo sejam para beneficiar as atividades deles, né? Então, o que o Dom Pedro teve uma sacada, né? Ele pensou, vamos fazer o seguinte, vamos organizar aqui que um amiguinho brinca de cada vez. Nós temos que dividir o poder, dividir o governo entre eles, entendeu? Então, o que ele fez aqui, Luiz Paulo? Já vou liberar para você. Ele fez um revezamento entre liberais e conservadores. Isso dentro de quê? De um sistema político que foi estabelecido aqui no segundo reinado. Certo? Pois não, Luiz Paulo. Mas, professor, esse partido que aí mesmo fala, os liberais conservadores, eles não tinham, tipo, eles queriam que o poder do rei fosse absolutista, eles não tinham nem uma
nenhum fiapinho para poder ter meio que o poder liberalista ali, não tinha nem um pedaço, professor, de poder ter república, essas coisas, de dividir os poderes, eles nem pensavam assim, ou eles queriam só a original, a antiga, a raiz? Não, nós temos que entender, Luiz Paulo, que aqui é um jogo de negócios, entendeu? É um jogo de negócios, essas pessoas que estão na política são atualizadíssimas para o tempo delas, são conservadores, querem a monarquia, né? Então não querem esse liberalismo todo, por quê? Porque normalmente essas pessoas que estão no conservadores, normalmente são ligadas à nobreza. E aí, na questão tradicional, a organização da nobreza ela tem certas prerrogativas, então quer manter esse tipo de coisa. Mas a principal entre elas, nunca se esqueça, quem é que colocou o rei no poder? Quem, Luiz Paulo, colocou o rei no poder? Foram os liberais, Deus. professor? Não. Olha aí, foi Gabriel. Deus. Foi Deus. Então, esses conservadores querem conservar o governo, porque eles querem conservar também a religião e querem manter tudo como sempre tem que ser. Principalmente católica, né, professor? Porque Sim. diferente da Inglaterra também, a nossa religião aqui não era protestante oficial, era católica. Católica. E aí manter a coisa como era. Porque a Igreja Católica é monarquista até hoje, você sabe disso. O Papa coloca aquele chapéu dele, aquela coisa lá, aquilo é a coroa. Ele é o soberano, professor. O Papa é o soberano do Vaticano. E aquilo lá é a coroa nem coroa de rei, é coroa de imperador, que é aquela coroa mais alta, assim. Sim, entendeu? Sim. Então aquilo ali é monarquista até hoje, a Igreja Católica. E muitas outras igrejas também nesse sentido aí. Professor, desculpa ter interrompido o senhor, mas é porque já passou 3 minutos da aula. Eu acho que daqui a pouco os alunos vão estar procurando o senhor aí. Não, são 5h20. 5h20. Ah, mas... Agora mudou o horário, Luiz. Ah, nossa, caraca. Ah, entendi. Até 5h20. Você acha que o horário anterior era 17 horas? Antes era 17h10, não era? Então, sim, passou os 3 minutos do horário antigo, agora é o horário novo. Então, o que o rei fez, o Dom Pedro II? Ele criou um gabinete ministerial, né? Esse gabinete ministerial chefiava o governo, era então, pessoal, o executivo aqui do Brasil, certo? Desculpa, peraí. O governo era o executivo e o gabinete ministerial era um cargo que ele colocou a mais. O Dom Pedro II colocou a mais o gabinete ministerial, certo? Que chefiava tanto o governo quanto chefiava os parlamentares. E governo, entenda, é o executivo, não é o rei. Porque o rei tinha ainda para ele o poder moderador que foi dado pelo pai dele na Constituição de 1824, né? O quarto poder moderador aqui. Entendeu? Então, nesse gabinete ministerial, ele ora colocava um membro do Partido Liberal, ora colocava um membro do Partido Conservador. Ia tendo uma alternância entre eles e, com isso, o Dom Pedro ganhava e se estabelecia ali no governo. Entendeu? Então, o gabinete ministerial agia como rei, mas ele só fazia... Sim. Senhor professor? Fala, Alex. Você tá me ouvindo? É que tá travando muito pra mim. Eu acabei... Desligou aqui o dispositivo que eu tô e aí eu acabei saindo da aula, mas eu já liguei de novo. Tudo bem. Tranquilo. Então, caminhando aqui para a situação, né? Você viu, foram 36 gabinetes diferentes durante o governo do Dom Pedro II. Então, pensa, se ele ficou aí 40 anos no governo, 49 anos no governo, então a cada um ano e pouquinho ele tinha que trocar o seu gabinete, né? Para fazer essa alternância e manter um pouquinho de cada um no governo aí. Aí o que acontece? Sim. Ele governou por bastante tempo, né? Tipo, se for comparar com os outros reis. Mas ele começou novinho, né? Então tinha muito tempo para ele poder governar. Dava para ele governar muito tempo mesmo. Igual a Rainha Elizabeth, né? Começou jovem. Professor, mas Betinha lendária, Betinha lendária. O grupo que governa toda vez não atrapalhava, não? Mas é um governo meio que de fachada, o Gabriel. Porque, na verdade, quem mandava mesmo eram os industriais.
É a questão mais econômica mesmo que se estabelecia. Essa troca aqui era muito mais no sentido, porque, veja que está aqui no texto, ó, diferença ideológica entre si era pequena. Então, ou seja, trocar por liberal por conservador ia manter tudo do jeito que o rei queria, sabe? Esse gabinete ministerial aqui normalmente estava, olha só, tinha um ponto aqui que eu tinha visto no texto aqui. É porque, por exemplo, eu achava que, tipo, algum grupo começava a fazer algum projeto, aí já entrava o outro, aí ele não queria continuar. Ah, tá. Não, mas nesse não. Eles eram muito parecidos mesmo, era só uma questão de alternância do poder, mas tudo se fazia conforme o que o imperador queria. Ele que governava de verdade. Professor Caio, como a gente consegue ver no texto, que tinha os dois tipos de liberais, os conservadores e o outro tipo de liberal, né? E aí, professor? Luiz Paulo, só um pouquinho. Luiz Paulo, esse negócio de liberal, dois tipos, nós tínhamos visto antes. Tínhamos os liberais moderados e os liberais exaltados, né? Então, os exaltados eram mais radicais do que os moderados. Aí, o que nós temos agora? Aqueles liberais... Aí sim, tudo bem, Luiz Paulo. Aqueles moderados são os conservadores, porque não tinha lugar para outros, né? E os outros são os liberais. Mas não pode dizer que os dois são liberais, não. O conservador é monarquista, o liberal... ele já pensa mais na questão econômica propriamente dita, só, né, basicamente, ou mais. Professor, mas tipo, voltando aqui ao assunto, tem os liberais e os conservadores. Os conservadores apoiavam o rei e tal, absoluto, sempre de raiz. E os liberais normais, os que estavam aí sem ser os conservadores, eles apoiavam contra o rei, é? Não, estava a favor, tanto isso num acordo que o rei fez com eles, entendeu? De olha, agora eu vou pôr no gabinete um conservador. Mas logo depois eu vou colocar no gabinete um liberal. E ele ia alterando isso aí. Olha aqui, ó, veja aqui no texto. Ó. A rotatividade no poder entre liberais e conservadores era elevada. Entendeu? Então, fazia essa rotatividade, eles ficavam satisfeitos e, olha aqui, ó, garantiu o convívio mais harmônico entre liberais e conservadores. Estratégia do rei. Certo? Então, e a economia? Qual que era o nosso produto principal, que inclusive se exportava aqui no Brasil, meninos? Café ou fumo? Era o café. Começou com o café, no alto mesmo, né? A grande destaque para o café aqui no país. Isso aqui ele foi, em 1850, grande exportado, basicamente mesmo aí. Aonde se produzia café aqui no Brasil, principalmente? Na região chamada Vale do Paraíba, que é perto do Rio de Janeiro. É importante porque esse Paulo. professor Café, como ele movimentava a economia, né, também tinha as relações, porque eram os liberais, né, porque eram os donos das terras e até às vezes dos cafés que tinham as plantações. Isso. E era importante o rei ter essa relação com eles. E porque se não tivesse, não dava conta de movimentar. Inclusive eles poderiam criar uma revolução a todo momento. Então era uma pressão, né, professor? Se ele não fizesse, mesmo ele sendo absoluto ou soberano, ele ia ser prejudicado. É negócio o tempo todo. Inclusive, conversar com a pessoa certa para fazer as exportações. Esse moço aqui, chamado Irineu Evangelista de Souza, ele foi criado, é brasileiro, mas foi criado lá na Inglaterra, e ele fazia os negócios diretos com a Inglaterra, ganhou o título de Barão de Mauá. Vamos só finalizar, tá? Eu sei explicar tudinho sobre esse homem, eu já vi vários vídeos sobre ele. Então, o Barão de Mauá, ele foi que assumiu esses negócios. Ele era dono de banco, né? Ele era dono de indústria aqui no Brasil. Ele era dono da empresa de gás, né? Então ele administrava petróleo, uma série de coisas, ele fazia bons negócios. Inclusive foi isso aqui, olha, é o processo de industrialização. O produto era o café, mas também nós tínhamos industrialização aqui no Brasil, um pequeno surto, porque depois a coisa foi aumentar com o governo Getúlio Vargas, lá em 1930. Então, 1840, 1850, 1860, nós temos aqui, olha, navegação a vapor, que aumenta a velocidade de transporte dos produtos, e estradas de ferro, que aumenta também o transporte aqui dentro do país.
ok? E aí foi a situação. Nós já falamos do Manifesto Republicano, 1870, que gerou aí a situação da crise da monarquia mesmo, e depois foi encaminhando aí para a nossa proclamação da República, uma vez que estávamos insatisfeitos conforme essa crise, né, que estavam vivendo aqui, crise política crônica. Aí nós temos o problema aí dos civis e militares que começaram a conspirar contra o imperador. Eu acho que para hoje é isso, né? Dessa questão aí. Deixa eu só Professor achar Caio, aqui. a gente também a gente consegue ver aí que o Barão de Mauá, ele era muito importante, porque ele mesmo fala que ele tomava conta de exportar as coisas, né? De levar e tal. E também, professor, futuramente teve a treta lá do Barão de Mauá contra Dom Pedro II, que foi que o Barão de Mauá deu o presente para quer dizer, não foi um presente, foi uma coisa para Dom Pedro meio que iniciar, se eu não estou enganado, as exportações via de ferro, via de trem, né, professor? Que deu uma pá para Dom Pedro pôr no chão. E isso daí foi uma ofensa imensa, vixe, deu tanta treta. Justamente, isso está no filme lá, o Mauá, o Imperador e Rei, né? Isso mesmo. Então, meninos, vamos parar por aqui, porque eu tenho que beber uma água aqui para me atender meus alunos que estão me esperando lá na casa dele, igual vocês que estavam aí nas suas casas. Vou dar o 9º ano agora. Então, tudo de bom para vocês. Luiz, agora... finalizar Luiz, agora você pode falar que está passando 3 minutos.